Verde. Pronto. Apertar até ficar verde. A instrução é clara, a gente segue e o bicho liga. Em nome de Jesus. Se não ligar, a gente pega outra. Queridos irmãos, bom sábado. Que bom estar com vocês mais uma vez. Depois de aí umas 3 semanas, afastados, praticamente um mês afastados. É muito bom estar com vocês novamente. É muito bom revê-los. Ver novos amigos, ver que aí a igreja continua progredindo e que em apenas 3 semanas almas também foram alcançadas aí para a honra e glória de Deus. Queria dar uma saudação especial aqui para os nossos amigos Vivian e Edson que estão nos visitando. Primeira vez, Vivian e Edson? Um prazer, amigos. Que vocês se sintam na casa de Deus, continuem voltando sempre. Vai ser o nosso privilégio aí ter vocês e ter também os nossos irmãos aqui, tá? Alguns aí já decorei o nome, os nomes já estão gravados na cabeça, no coração, nas nossas orações. Outros ainda a gente vai ter que ir persistindo, vai olhando, vai observando, vai aprendendo novos nomes. E aí assim nós vamos continuando para a honra e glória do nosso Deus, amém? Amigos, vocês podem observar aí na tela aqui, no nosso telão, na nossa TV aí, nosso monitor, que nós vamos começar uma nova série de sermões, são estudos bíblicos que nós vamos fazer aí sobre o Deus das alianças. Esse vai ser o nosso tema de estudo pelos próximos 4 sábados, tá? Esse, no caso, e mais 3 sábados, nós vamos aprender sobre o Deus das alianças. E por que a gente vai aprender sobre isso? Porque esse é um tema interessante. Durante toda a Bíblia, durante toda a história, Deus busca fazer uma aliança com o seu povo. Deus busca fazer uma aliança com a raça humana. E para isso, a gente vai aprender, a gente vai entender quais foram esses momentos cruciais. E o primeiro tema que nós vamos estudar, o primeiro tema que nós vamos ver é a aliança no jardim, a aliança no Éden. Nós vamos buscar aí também alguns conhecimentos durante todo o Antigo Testamento, tá? E também, para finalizar, uma parte ali no Novo Testamento, que a gente já vai começar uma outra série. Então, nessa série, nós vamos nos focar no Antigo Testamento. A próxima série do mês de maio, ali, parte do mês de maio, parte do mês de junho, a gente vai se focar em uma série no Novo Testamento, que é justamente com o cumprimento dessa aliança. E eu tenho certeza que você vai ser abençoado por Deus durante todo esse mês. E eu vou convidar você a não somente ficar aqui, mas durante toda a semana, durante seus estudos pessoais aí, na sua devoção matinal, na sua devoção vespertina, que você leia, que você aprenda também, tá? Para isso, a gente vai dar, na hora que a gente terminar essa aliança aqui, eu já vou falar para vocês quais são os capítulos, tá? Quais são os capítulos que nós vamos ver na semana que vem. E aí, a partir desses capítulos, você vai ter a oportunidade de buscar, de aprender um pouco mais, tá? Jonas, meu amigo, vai me ajudar ali, passando aí os slides com a gente. Primeira coisa que nós precisamos entender, pode passar, Jonas. Primeira coisa que precisamos entender para a gente registrar, para a gente começar o nosso estudo. O que é uma aliança? Quando a gente fala em aliança, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Casamento. Um o quê? Um acordo, um pacto. Olha aí, então a gente pensa em casamento, A minha não é de casamento ainda não, a minha está na mão direita. Com fé em Jesus, daqui a um tempinho vai mudar para a mão esquerda. Eu estou orando, trabalhando, em nome de Jesus a gente vai mudar, meu irmão. Com fé em Deus, vai mudar. Vou trazer a mulher aqui para vocês dar uma pressão nela também, para a gente seguir aí, para a gente ir, viu? Exatamente, com pressão, uma pressão boa, pressão divina, pressão de Jesus. Meus irmãos, a gente sempre quando entende ou quando ouve falar de aliança, a gente entende que é um casamento. O irmão falou aqui uma coisa interessante, pode passar aí, Jonas, a gente tem algumas imagens aí, ó. Um pacto. Um contrato, pode ir passando até as imagens aparecendo. Olha aí, ó, mais uma.
Toda vez que eu chego aqui, ó, pego na mão do irmão aqui, faço um acordo com ele, faço um pacto, duas partes ou mais, né, ali algum grupo, a gente está fazendo uma aliança, a gente está fazendo um pacto. Ou a gente pode também assinar um contrato. Você vê que o casamento, você tem a parte, né, as duas partes, você tem uma parte, você tem outra parte, você tem o que mais? O local, né, que pode ser a igreja, pode ser um cartório, ou quando tá bom mesmo, são os dois, né, a igreja e o cartório, e ali você tem o sinal desse casamento, você tem o sinal dessa aliança, que é justamente esse negocinho aqui, né, uma aliança, que a gente aí fecha, né, para dizer, para mostrar para todo mundo que a gente tem um compromisso. Se está na mão direita, o seu compromisso ali de noivado, de namoro, né? Se está na mão esquerda, a mão do coração, né? Você já está casado, a pessoa já está no seu coração ali, já está gravado. E agora, meu irmão, até que a morte o separe e aleluia. Girava um fio de bigode? Misericórdia. Tirar meu bigode, meu irmão, vou ficar feio demais, você tá doido. Vamos lá. A garantia, né? Mas é justamente, esse contrato é a nossa garantia. Então, a gente pode perceber que, definindo aí, o que é uma aliança? Aliança é um acordo, um pacto, e a gente pode entender isso. Jonas, me ajuda aí, vamos passando. Duas palavras para vocês: suzerano e vassalo. Alguém sabe o que é um suzerano, o que é um vassalo aqui? São duas linguagens aí antigas. São duas palavras antigas que eram usadas bem antes do tempo de Jesus. Aproximadamente 2.000 anos do tempo de Jesus, até 1.500 anos depois de Jesus, essas palavras elas foram usadas. Na realidade, as palavras em si, elas não existiam, né, antes do tempo de Jesus, mas principalmente num período que a gente chama de período medieval. Sabe aqueles cavaleiros que lutavam com a espada, das cruzadas e tal? Basicamente ali naquele tempo que surgiu. Isso ali dos filmes, né, do rei Davi ali, do rei Davi não, do rei Arthur, da Távola Redonda e tal, aquelas coisas. Basicamente, suzerano significa um senhor, um chefe, uma pessoa que possuía muita terra, muito poder, e que por causa dessa terra, desse poder, ele precisava, e não somente precisava, mas ele tinha muitas pessoas na sua responsabilidade. Então, a gente pode definir que o suzerano era o senhor, exatamente, era o chefe, era o mestre, podia ser o próprio rei, o rei de algum lugar. Aqui no Brasil a gente não tem rei, mas a gente tinha um imperador. Como é que era o nome do imperador que a gente tinha? Dom Pedro. Dom Pedro, no caso, seria justamente o suzerano. Esse seria o suzerano. E o vassalo, aí o que você acha que seria? Seria o servo, o oposto justamente. Seria o servo, seria o empregado, seria o protegido, né? Seria ali a pessoa que era governada. Então, suzerano e vassalo é justamente essas duas pessoas. E quando a gente vai, o chefe e o empregado, basicamente isso. E quando a gente vai estudar as alianças, quando a gente vai ver as alianças na Bíblia, os contratos que eram feitos na Bíblia, a gente vê muito isso. E não somente naquele povo de Israel ali, como você conhece, mas até mesmo nos povos vizinhos. Você vê ali que quando você observa um mapa, eu esqueci de trazer um mapa de Israel para vocês. Mas aí talvez na sua Bíblia, se você abre e tem aqueles mapas no final, você pode dar uma olhada lá depois. Perto de Israel ali, você tem assim, ó, vou colocar aqui na mente de vocês, vamos imaginar. Você tem aqui o mapa de Israel aqui nessa mente. Digamos que aqui é o círculo, Israel está aqui. Se você fosse, né, aqui, digamos que está aqui, né, na sua frente, se você fosse para cá, né, para baixo, como se fosse ali um sudeste, ou sudoeste no caso, um sudoeste, você teria ali o Egito. Se você fosse mais para o leste, assim, você teria a Babilônia. Se você fosse um pouquinho mais para nordeste, você teria a Síria. Então, vários países você teriam ali. Isso, basicamente nesses mapas aqui, ó.
Mas isso não é tão importante. O que eu quero dizer? Esse tipo de aliança que existia ali desde antes da época de Moisés, ou de Moisés especificamente, eles possuíam justamente esse tipo de acordo. E foram encontradas várias descobertas que a gente chama de descobertas arqueológicas. Ou seja, depois que o tempo passa, depois que as civilizações acabam, depois que o povo saiu de lá, ainda existem vestígios de que eles passaram por lá. Então é encontrado muitas vezes sinais desse tipo de contrato, sinais desse tipo de aliança. E eu vou mostrar aqui para vocês, muitas vezes, em pedras como essa daqui, ou no caso, não exatamente como essa, mas em pedras, por exemplo, de barro, as pessoas escreviam essas alianças. Elas escreviam essas alianças. Às vezes, esses tabletes que a gente chama, essas pedras, eles eram maiores. Eles eram talvez do tamanho de uma Bíblia. E a gente vai encontrando esses fragmentos, a gente vai encontrando esses tabletes, e a gente vai vendo que lá possuíam justamente isso. Pode passar, Jonas. Lá possuíam justamente isso. Então, o que era aqui, a gente resumindo? O suzerano, ele é o quê? O senhor. Vamos botar assim, o senhor e servo. O suzerano, ele é o senhor, e o vassalo, ele é o quê? Servo. Então, quem é o servo? Falou para mim o nome? Isso aí, o vassalo. Vamos lá. Quem é o servo? O vassalo. Quem é o senhor? O suzerano. Então, a gente tem aqui, o suzerano é o senhor, o vassalo é o servo. Passando novamente aí, Jonas vai ajudar a gente encontra que para a gente fazer essa aliança, esse pacto do suzerano, que a gente vai chamar ela aliança suzerano-vassalo, ou pacto suzerano-vassalo, precisava de 6 coisas, tá? 6, toda vez que a gente assina um contrato, a gente tem as cláusulas do contrato, as coisas que você vai ter que determinar. E não era diferente, tá? Não era diferente naquela época. A gente possuía ali 6 cláusulas. A primeira coisa era o titulário. Quem é que estava propondo essa aliança? Quem é que estava propondo essa aliança? Quem era essa pessoa? Na maioria das vezes era o suzerano, tá? O suzerano, no caso, né? O suzerano ia propondo. Segunda coisa que acontecia ali, na primeira ainda, era o preâmbulo, era o porquê que estava acontecendo aquilo. Por que isso estava existindo? A segunda era um prólogo histórico. Como assim um prólogo histórico? O que é isso? É simples. Um histórico de o que aconteceu. Lembra do casamento? Sempre quando a gente está fazendo o casamento, ali o mestre de cerimônia, o pastor, o padre, ou o oficial de justiça, ele vai falar assim, fulano de tal, se encontraram ali, se viram, foi amor à primeira vista. 10 anos atrás, mentira, nem o povo nunca se viu, achava que era feio, o outro achava que o outro era um mala sem alça, um cabeça dura. Às vezes acontece isso, mas a gente tende a fazer isso, a romantizar, a gente tende a colocar a história, porque a gente precisa saber como isso mudou. Vou dizer para vocês, por exemplo, a minha namorada, né, ela se chama Lorena, a gente fez 7 meses de namoro agora recentemente. E esses dias a gente parou para refletir na nossa história, né? A gente se conheceu logo quando a gente chegou lá no colégio, no NASP, em 2021. Só que eu tinha a impressão totalmente diferente do que ela tem, e ela tinha a impressão totalmente de mim diferente também. Antes de voltar, eu sou da Bahia, como vocês sabem, eu já falei isso algumas vezes, eu sou da Bahia, mas eu sou um baiano meio ousado, sabe? Eu sou um baiano que é meio inconformado com as coisas. Então, quando eu terminei a minha primeira faculdade, eu fui morar fora do país, eu fui morar nos Estados Unidos. Trabalhei lá 1 ano com a minha antiga formação, só que já tinha o desejo de ser pastor. E se eu fosse ser pastor nos Estados Unidos, eu poderia ser pastor lá, me formar lá, só que eu não poderia atuar no Brasil. E se eu me formasse no Brasil, eu poderia atuar lá nos Estados Unidos. Então eu falei, vou voltar para o Brasil, estou aqui justamente desde agora estudando essa teologia. E eu gosto muito de tocar. Eu sabia cantar, eu acho que Deus vai tirar esse dom de mim, porque eu não estou usando muito não. Mas eu gostava muito de cantar, eu gosto muito de tocar, e eu gosto de tocar, assim, eu sei tocar mais piano, né, teclado, mas eu gosto de tocar muito violão.
Eu gosto mais do violão, mas eu sei mais tocar piano. Agora entenda aí o porquê. Mas sempre quando a gente chegou, a gente estava naquela época de pandemia, lá na universidade que a gente estuda, ele é modelo de internato, ou seja, você mora na universidade onde você estuda. A gente ficou, como é que era o nome mesmo? Ficou de quarentena ali no hotel, certo? Ficou de quarentena no hotel. E a gente tinha um amigo em comum, e a gente ficou lá, eu, ela, mais duas pessoas ali, dois meninos e tal, a gente conversando. E eu comecei a tocar violão, e estava começando a tocar violão e tal. E os meus amigos faziam resenha de mim, faziam muita resenha, vocês sabem o que é, né? Faziam resenha, brincavam muito comigo, porque eu também falo inglês. E além de falar inglês, eu falo outra língua, eu falo espanhol. E você foi aprender, não vem ao caso, mas eu fui aprendendo essas línguas, né, com o tempo. E quando você vai falando assim, tipo assim, a pessoa fala desse jeito. Se eu chegasse para vocês e falasse assim, ó, Samuel, pastor Samuel, um homem prega. E prega mesmo, prega e prega bem. O homem dá estudo bíblico, converte ali 15. Se você botar 15 estudos bíblicos na mão, ele vai batizar 17. Sabe? O homem é bom, o homem é bom. Sabe? Ou se eu falar assim para a Paty que bota a escola sabatina na mão dela, meu irmão, ela vai dirigir até o JA. Sabe? Isso é bom, isso é bonito, mas a gente fica bem assim, fica com aquela impressão, esse cara deve se achar. E foi justamente essa impressão que ela teve de mim. Eu chegava lá, tocando meu violão, tinha um pessoal que veio de fora, né, que a gente recebe muito aluno internacional na universidade. Tinha uma menina que tinha vindo de fora, a gente falava inglês, falava em outra língua com ela. Aí a impressão que a mulher teve de mim foi, rapaz, esse cara se acha, esse baiano é muito ousado. Não dá certo esse negócio, não. E ela era toda quieta, na dela, ficava ali fazendo as coisinhas dela e tal. E eu tinha, mas a beleza dá para ver na hora, né? Falei, rapaz, essa menina é bonita, viu? Mas é toda esquisitinha, toda quieta, não fala, não interage, não sei que negócio é esse. Então a gente percebeu que a visão, quando a gente foi sendo amigo, começou a se conhecer mais, foi mudando totalmente. Ela viu que eu não me achava muito, né? Tem que achar um pouquinho, tem que ter um pouquinho de amor próprio também, né, meu irmão? Não pode ter orgulho, mas amor próprio tem que ter. Você vai vendo e você vai conhecendo. E eu vi que o jeito dela é justamente por causa dela. Ela é quieta. Mas, meu amigo, quando a mulher começa a abrir a boca, não fecha não, viu? Começa a conversar e conversa. Mas aí é justamente isso que acontece. Precisa de um histórico. Precisa de um entendimento do porquê que a gente está fazendo, ou porquê que existiu aquela aliança. O terceiro ali é a estipulação. Estipulação é o quê? Qual é o nosso contrato? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso por causa disso e disso, e a gente vai precisar fazer isso. No casamento, você apoiar na saúde, na tristeza, né? Na doença, até que o quê? Até que a morte o separe, né? Até que a morte o separe. A Bíblia fala que só tem mais uma cláusula de separação, né? Que é justamente o que eles chamam de porneia. Né? Porneia é justamente isso, é imoralidade sexual, tá? Basicamente o que, meu irmão? Adultério. Essas são justamente a cláusula que Deus impõe ali. Obviamente que se a pessoa lhe bater, você não vai continuar ali, né? A gente não precisa, não é nem falado isso porque é justamente um crime. E num crime desse tipo, na época de Israel, você bater em alguém, você agredir alguém, podia ser até punido com a morte. Né? Então, se você vai morrer, não tem nem porquê ser separado desse indivíduo que lhe bateu. Exatamente, apedrejado. Então, a gente tem algumas cláusulas ali, algumas coisas que a gente coloca, né, nas estipulações. E precisava também de um sinal, certo? O sinal de um contrato, de um carro que você vai comprar, de alguma coisa, é o quê? É a sua assinatura. Você vai lá, assina, bota seu nome, rubrica lá. O sinal do casamento é o quê? A aliança, o anel, né? A gente chama de aliança, não é um anel, é uma aliança, é para aquele propósito específico, tá? Depois ali você vai ver a estipulação sobre isso. No caso, quais são as estipulações? Sobre a guarda daquilo. Onde é que a gente vai guardar o contrato? Por exemplo, o cartório, ele emite uma certidão de casamento. Quando você nasce, tem uma certidão de nascimento, e você vai guardar. Quando você casa, você tira a sua aliança da mão direita e bota onde? Na mão esquerda. Então, é o depósito desse tratado, o depósito desse acordo que a gente também coloca aí. A gente precisa de uma lista de testemunhas, tá?
para a gente fazer uma lista de testemunhas, e aí agora a gente vai acontecer o que eles chamam de bênçãos e maldições. Se você cumprir, o que é que você vai acontecer? Vai acontecer bom isso, vai acontecer de bom aquilo. No casamento é assim, né? Se tiver bênção, se tiver tudo certinho, vai ter muito amor, muito carinho, muita comida na mesa, né? Aí vai ter muito namoro, em nome de Jesus, vai chegar com fé em Deus. E as maldições, que é justamente as coisas que, se você não cumprir, o que vai acontecer? Aí coloca, né? Ó, se você não cumprir, a gente vai brigar, a gente vai lá se estapear, não no sentido físico da palavra, em nome de Jesus aí, mas vai começar a discutir, vai começar a ter desavenças na casa, ou já começar o descontrole financeiro da casa. Então, bênçãos e maldições são as estipulações do que aconteceria. Pode passar, meu amigo. Então, se isso tudo a gente vai conseguir ali, a gente pode ver que no Éden, a gente possuiu justamente também, no Éden, em diversos outros momentos, um tipo de aliança como essa. E é nesse momento que eu peço para você abrir a sua Bíblia aí, no capítulo de Gênesis. No livro de Gênesis, o capítulo 1. Capítulo 1 do livro de Gênesis. Não se preocupe não, viu, meu irmão? Porque dizem que quando a introdução do sermão é grande, quer dizer que o sermão é pequeno. Então, não se preocupe não, que até 2 horas da tarde a gente sai daqui e você vai comer, almoçar, em nome de Jesus. Olha aí o mapa aí, justamente. Gênesis, capítulo 1, versículo 1, o primeiro livro, capítulo, palavras da Bíblia. Amém? Você encontrou? Vamos curvar nossas frontes rapidamente, só para pedirmos a orientação do Espírito Santo, que já está conosco, mais especificamente na leitura da sua palavra. Oremos. Querido Jesus, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos instruído, nos tem dado um culto em Tua presença. Neste momento estamos com a Tua palavra aberta e pedimos sobre nós a unção do Teu Santo Espírito, para que o nosso coração, nossa mente, possa se aquietar e para que possamos ouvir a Tua palavra. Que nada nesse momento possa nos distrair e que possamos entender qual a mensagem que o Senhor tem para nós hoje. Perdoe os nossos pecados e que eu seja somente um instrumento da Tua palavra. Que eu seja a boca para aquele que é a palavra. Esteja conosco, nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Você deve saber aí de cor e salteado. Gênesis 1:1, o que diz? No princípio, fala junto. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus, ou Deus criou os céus e a terra. A primeira parte que a gente precisa entender. Deus é o nosso Criador. Deus, Ele é o nosso Criador. Não somente o nosso Criador, mas Romanos também diz que Deus é o Criador de todo o universo. Eu não sei se você tem noção disso, mas nós somos somente um planeta. E no nosso sistema solar aqui a gente tem 8 planetas, né? Ou 9, se a gente contar aí como com Plutão também. Temos um Sol, uma estrela. Mas perto da gente a gente só tem uma estrela. Mas na nossa galáxia, que é digamos que a nossa cidade ali espacial, a gente possui mais ou menos alguns trilhões de estrelas. E a gente não só tem uma galáxia, 2 galáxias, 3 galáxias. A gente tem outros trilhões de galáxias. Então, não sei se você consegue compreender, porque eu mesmo não consigo. Mas uma coisa interessante você consegue contar quantos grãos de areia possui ali no mar, na praia? Você consegue? Consegue, meu irmão? Consegue. Fala a verdade. Se você passar muito tempo, você não consegue, não? E a areia do mar também não, né? É justamente isso. A gente não consegue contar, porque é muito grande, é infinito. E o nosso Deus, que criou todas as estrelas dos céus, Ele também sabe quantos grãos tem na areia do mar. E esse Deus grandioso, Ele é o nosso Criador. Ele é o nosso Senhor.
E se Ele cria, se Ele é Senhor, e se Ele mantém, lê ali de baixozinho ali, ó, no terceiro ponto ali de Deus, Ele é o quê? O nosso Rei. Rei. Então vamos lá, Deus é o nosso o quê? Criador. Deus é o nosso Senhor. E Deus é o que mais? Rei. O Rei soberano. Se Deus ele cria no princípio todas as coisas, ali o primeiro casal que vai surgir está em Gênesis capítulo 1, no verso 26. Aí agora eu quero que você veja aí, tá? 26, verso 26. Diz assim o verso 26. Também disse Deus, façamos quem? O homem. O homem aqui, é a palavra no hebraico é para ser humano, tá? Ou seja, homem e mulher. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele, o que está dizendo aí? Domínio. Sobre quem? Os peixes do mar, as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Verso 27, continua aí com o olho na Bíblia. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher. Algumas versões trazem macho e fêmea. Varoa, o varão, né, os criou. Deus cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Nós somos filhos e filhas de Deus. Agora eu quero que você abra aí Gênesis 5. Vá lá, vamos abrir essa Bíblia, vamos estudar essa Bíblia. Desenferruja esse negócio aí. Quero que tá todo mundo fera em Gênesis. Quando a gente terminar essa série, vai estar todo mundo decorado. Risca a Bíblia aí, vá lá, sublinha, anota. Bíblia que não é... Essa daqui tá nova, por isso que não está ainda. Mas eu vou trazer a outra para vocês verem. Gênesis 5, verso 3. 5, verso 3. Está dizendo aí, ó, os descendentes de Adão. Eu quero que vocês vejam aí. Vamos ler do verso 1, do verso 1 até o verso 3. Este é o livro da genealogia, da árvore genealógica de Adão. No dia que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foi criado. E viveu Adão 130 anos e gerou um filho, à sua imagem, conforme a sua semelhança. E lhe chamou Sete. Então, o que a gente precisa aprender aqui? O homem e mulher são filhos e filhas de Deus, do mesmo jeito que Adão teve um filho com Eva e chamou ele de Sete. A gente sabe que houve dois filhos primeiros, né? Caim e Abel. A gente pode estudar essa história depois. Caim e Abel foram criados ali, a imagem e semelhança de Adão, da mesma forma que Adão foi criado, a imagem e a semelhança de Deus. Agora eu te pergunto, se você, meu amigo, é filho de um rei, você é o quê? Vixe, não sabe não? Se você é filho de um rei, o que você é? Herdeiro? Príncipe? Você é príncipe. A senhora é príncipe, minha irmã. Essa princesa aqui faz uma comida, meu amigo, que é deliciosa, não? Graças a Deus. Príncipes e princesas. Adão e Eva eram príncipes e princesas. Se eu e você somos filhos de um rei, se eu e você somos filhos do Criador do universo, eu e você somos príncipes e princesas em nome de Jesus, amém? Amém. Adão e Eva eram príncipes e princesas e eles foram chamados a ter domínio sobre a terra. Pode passar aí, Jonas. Vamos passando, vamos acelerar o passo. Se Deus é o rei, Adão e Eva eram príncipes e princesas. E agora eu quero que você volte aí agora, Gênesis 1, Gênesis capítulo 1, verso 28. A gente vai ficar aí passando 2, 3 folhas e volta, 2, 3 folhas e volta. Voltaremos aí. Gênesis 1, verso 28. Gênesis 1, verso 28. O que está dizendo aí, Gênesis 1, 28? Olha aí, ó. Sujeitar e dominar. Deus, que era o governador do universo,
ele deu ao homem e à mulher poder para sujeitar e para governar sobre toda a criação. E ainda deu uma ordem para ser fecundo, para procriar, mostrar, criar vida. Passando aí, vamos lá, Jonas, vamos acelerar esse negócio aí. Passando então, Adão e Eva foram criados para criar vida. Vamos fazer um resumo. A gente tem ali agora 3 coisas que a gente precisa. O local. Qual era o local da aliança? A Terra, o planeta Terra, de forma geral. Adão e Eva foram chamados para estar no planeta Terra, para governar toda a Terra. E em particular, o Jardim do Éden, que é justamente a Terra prometida. Passando, depois do local da aliança, nós temos outra coisa também. Temos o sinal da aliança. Aí agora eu te pergunto, se o casamento, o sinal da aliança é o anel, né? É a aliança, no caso. Qual foi o sinal da criação? Qual foi o sinal da aliança de Deus no Jardim do Éden? Qual foi? Não sabe? Pois vamos ver então. A gente tem características de um sinal. Ele deve estar relacionado com o ato da aliança, do estabelecimento. Ou seja, para você ter um sinal, você tem que ter a ver com o que está fazendo. Ou seja, se está falando da criação, da aliança do Éden, o sinal tem que estar ali na criação também. Certo? Segunda coisa, ele não deve ter em si mesmo nada que faça melhor do que a outra pessoa. Ou seja, tem que ser um sinal em que os dois possam se encontrar. Tem que ser uma coisa que estabeleça um nível de encontro para aqueles dois. Então eu te pergunto, em quantos dias Deus fez a terra? Você já sabe. 6 dias. No 7º dia Deus fez o quê? Descansou. Descansou para quê? Deus estava cansado? Para quê? Para ele dar o exemplo e para ele fazer o quê? Se encontrar com o homem. Todas as sextas-feiras, no parte da noite ali, no sábado, todas as sextas-feiras, o próprio Deus descia do céu e vinha se encontrar com o homem. Pode passar, Jonas. Então a gente precisa saber, a gente precisa entender que o sinal da aliança é o quê? O sábado. Olha aí, Gênesis 2, observa o capítulo 2, o verso 1 a 3 aí. 2, verso 1 a 3. Assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Deus acabou a criação, 6 dias. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E fez o que Deus? Abençoou o dia 7º. E o que mais? Santificou. E nele mais o que? Descansou de toda a obra que como Criador fizera. Deus, ele realiza a criação. Ele faz a criação, ele começa a estabelecer com o homem uma aliança. E agora ele mostra um sinal da aliança. Esse é o sinal de que eu sou o Criador, de que vocês são as criaturas, de que nós juntos vamos governar a terra. Através do sábado. E é por isso que eu e você, um dia na semana, nós paramos de todas as nossas obras. Nós paramos de governar, de dominar, de trabalhar, para a gente se lembrar que, na realidade, tudo isso só é possível porque Deus criou a terra e criou a mim e a você. O sinal da aliança eterna até o dia de hoje é o sábado. Passando aí, vamos passando, Jonas, vamos para frente. Então agora a gente precisava de 6 pontos para fazer essa aliança aí. Passa aí, pode passar. E agora a gente vai ver se a aliança do Éden se encaixa nesses 6 pontos. E aparentemente sim, porque a gente precisa de o que primeiro? Um titulário, um preâmbulo, precisa de um contexto. Precisa que alguém comece a fazer isso. E Gênesis 1:1 diz o quê? No princípio, criou Deus. Olha o titulário aí, ó. O titulário é Deus. O preâmbulo é que ele é criador, de que ele é Senhor. O segundo é o prólogo histórico. Aí agora Moisés, quando está escrevendo Gênesis, ele vai contar como tudo aconteceu. Vai contar como Deus criou, em quantos dias Deus criou,
Como é que Deus criou? Como é que Deus cria? Através do quê? Através do que Deus cria? Através da palavra. Através da palavra. E João, no capítulo 1, vai falar bem isso. No princípio era o verbo ou a palavra. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Sabe uma coisa interessante? Uma curiosidade para vocês. Essa palavra chamada no princípio, em hebraico, que é a língua original da Bíblia, é Bereshit. Bereshit. Bereshit são duas palavras juntas. Be, que é uma preposição que quer dizer em, ou no caso, né? E Reshit, que vem da raiz chamada Rosh. Rosh é cabeça. Rosh é cabeça. Então, na cabeça, no começo, no princípio. Só que Paulo, Salomão e Davi reconhecem essa cabeça como Jesus. Como assim? Jesus é a cabeça de quê? Da igreja. Então, Paulo, lá em Tessalonicenses, ou em Colossenses, ele vai dizer que esse princípio que está falando não é só uma coisa de tempo, mas é através de método. É através de Jesus que Deus cria. Se você observar, a Trindade toda está presente, porque Deus cria através de Jesus. E o Espírito de Deus está ali sobre as águas. E essa palavra ali, pairava, é uma palavra meio pobre assim, porque não é parava, é agitava. O Espírito estava ali agitando, formando, junto. Então a gente também tem um prólogo histórico, a gente tem também ali já o titular, que é Deus. O terceiro são as estipulações. O que a pessoa deveria fazer? Crescer, multiplicar, encher a terra, dominar sobre eles. E também existe aí uma proibição sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês podem comer de tudo, vocês podem fazer tudo, mas na árvore do bem e do mal não comam, porque senão vocês vão morrer, porque é ali que está o tentador do mundo. Era só ali que Satanás poderia ter acesso ao casal criado. Passando aí, vamos lá. Gênesis, a gente continua aí nessa aliança, na aliança tipo suzerano-vassalo. O quarto é uma estipulação sobre a leitura e depósito do tratado. Não existia um documento firmado, então não precisa desse tipo aqui, desse tópico. Só que aí a gente precisa de uma lista de testemunhas. Observa aí a lista dos testemunhas que Deus coloca para a gente. Gênesis 1, verso 31 e Gênesis 2, 1. Gênesis 1, 31 primeiro. Diz assim, 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era tudo muito bom. Houve tarde e manhã no sexto dia. Aí o verso 1 diz assim, pois foram acabados os céus e a terra. E eu quero agora que vocês abram as suas Bíblias no Salmo, capítulo 50, no verso 4. Salmo 50, no verso 4. Salmo 50, verso 4. Salmo 50, verso 4. Alguém achou aí? Amém? Lê para mim em voz alta quem achou. Uma voz bonita aí. Olha aí, ó, clamará dos céus o alto e a terra do seu povo, os céus e a terra como testemunha. Tem um para julgar, para como testemunha. Abra aí agora em Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Tá ainda mais claro para você. Capítulo 30, verso 19. Capítulo 30, no verso 19. Olha aí, os céus e a terra tomam hoje como o quê? Como testemunhas. Testemunhas. Então, quem eram as testemunhas de que existia uma aliança ali? Os céus e a terra.
Passando ali, a gente vem para as bênçãos e as maldições. Deus abençoa o sétimo dia e ele vai falar uma maldição. Se vocês comerem da árvore, vocês certamente vão morrer. Passando aí mais uma vez, passando agora, a gente entende que a aliança é formada. Mas ao mesmo tempo que a aliança é formada, abra sua Bíblia em Gênesis 3. Gênesis, no capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Eu não preciso nem que você leia verso, eu só quero que você leia o títulozinho que está aí em cima do verso. Tentação e o quê? Tentação e a queda. Eu e você sabemos que naquela história, infelizmente, Adão e Eva, eles comem do fruto, eles quebram a aliança. A aliança agora está quebrada. Houve traição. Houve adultério, houve desobediência por parte do homem. Pode passar. E a gente precisa agora entender que Deus, ele não deixa a aliança quebrada. Pode passar. Não deixa a aliança quebrada, mas infelizmente as consequências acontecem. Aquilo que antes era somente perfeição, aquilo que antes era somente verde, que era aquelas flores bonitas, aquelas árvores, aquele jardim fantástico. O pecado começa a adentrar. E aí começam a surgir os espinhos, começa a surgir o pecado, começa a surgir a proliferação do mal. Só que a gente tem uma esperança. E a cada sábado nós vamos aprender, e eu quero que você anote mesmo essa frase. A cada sábado você vai ter uma frase para anotar. E a frase que você vai anotar, pode anotar, anota, não estou vendo ninguém anotando. Anota aí, no celular, cadê o celular? Então a gente vai anotar, eu vou anotar para o senhor, fique tranquilo. Deus em busca do homem, anote isso aí. Deus em busca do homem. Deus é sempre a pessoa que vai buscar o homem. E agora eu quero ler com você Gênesis 3, de 9 até o verso, a gente não vai ler tudo, mas eu quero ver com vocês, quero provar a vocês que não é por causa da gente, não é a gente que busca a redenção, não é a gente que busca a aliança. Foi Deus que criou a gente, e por Ele criar a gente, Ele estabelece a aliança. Lá com Adão e Eva, Ele criou eles, e eles estabelecem isso. E por estabelecer essa aliança, Deus agora, quando a aliança é quebrada, é Ele que vai atrás novamente. Gênesis 3, capítulo 9, versículo 9, vê o versículo 9 aí. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? É Deus que vai atrás. É Deus que vai atrás, Deus já sabia, mas ele pergunta e continua dizendo. E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: e quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa. Olha o que ele faz logo. Tira a culpa, joga em quem? Na mulher. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso que fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pós todos os dias da tua vida. Verso 15. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. E este lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Queridos, eu e você sabemos quem era a serpente. Quem era a serpente? Quem era a serpente? Fala o nome. Quem era a serpente? Satanás, o capeta, o diabo, o encardido. Você sabe. Não é nem bom falar o nome desse cão ruim, velho. Mas foi ele que estava ali. Foi ele que estava ali. E agora Deus fala bem assim, ó, você agora vai rastejar todos os dias. Você não vai mais voar, você vai ficar aí agora. Você não vai mais voar, você não vai fazer mais nada, você vai ficar aí. Porque a serpente, ela voava. Essa mesma comentarista, Ellen White, que é a nossa voz profética para a igreja adventista, ela fala que a serpente voava, era um dos animais mais bonitos. Gênesis 3, capítulo 3, do verso 1 de Gênesis, fala que a serpente era a mais astuta de todos os animais. Mais sagaz, exatamente, outro sinônimo aí.
E o que existe ali agora é uma condenação para o diabo e a serpente. E ele fala bem assim, ó, este vai lhe ferir, você vai ferir o calcanhar, mas ele vai fazer o quê? Pisar, esmagar a cabeça. Deus, ele busca o homem e ele garante a salvação. Pode passar. E apesar, meus queridos, apesar do homem ele ter feito várias coisas, apesar do homem ele ter traído, apesar do homem, pode passando aí. Aqui não está passando não. Mas apesar do homem ele ter traído, apesar do homem ele ter rejeitado a Deus, apesar dele ter desobedecido, deu uma travada aí? Não tem problema não, pode passar. Se não travou, pode passar. Na eia. Apesar dele ter quebrado a lei, apesar dele ter traído a Deus, apesar dele ter acusado o próprio Deus e a sua mulher, e apesar dele ter fugido, Deus ainda vai em busca do homem. Pode passar novamente. E agora, o que Deus promete é um novo Éden. Eles haviam sido expulsos daquele Éden, daquele jardim, da habitação deles. Mas Deus promete que um dia eles iriam voltar para aquela mesma habitação. Deus, ele promete para mim e para você, de que um dia nós voltaremos para o Éden. A aliança que foi feita na criação, ela foi quebrada no mesmo período, mas ela foi refeita com uma promessa de que agora ela seria eterna. Então promete de que um descendente da mulher viria. E essa promessa consiste em que o próprio Deus se faria igual aos homens. Seria filho, nasceria como um bebê. O Deus que criou o universo, o Deus que criou o homem e a mulher, ele se colocaria com uma posição totalmente diferente da que ele acreditava, da que ele deveria ser. Tudo isso porque Deus, ele ama a mim e a você. Eu quero abrir o último verso dessa manhã. Isaías 41, no verso 10. Isaías 41, no verso 10, é a última passagem que nós temos aqui. Eu quero que você preste bem atenção. Isaías, capítulo 41, no verso 10. Essa passagem que eu trouxe aqui, está na tela, ela está na versão Nova Almeida atualizada. Então talvez ela vai estar um pouquinho diferente da sua. Mas ele diz assim, ó, isso aqui é Deus em busca do homem. Deus, ele diz a você, a quem eu trouxe dos confins da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem eu disse, você é o meu servo, você é o meu vassalo. Eu o escolhi e não rejeitei. Volta um pouquinho só aí. Eu escolhi e não o rejeitei. Aí ele diz assim, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou quem? O teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. E te sustento com minha destra fiel. Deus, ele chama a mim e a você hoje, para que nós possamos refazer, ou se você ainda não tem, fazer uma aliança com ele. E ainda que você saia, e ainda que você vá para fora, ainda que você busque, ainda que você faça qualquer coisa, Deus, ele está sempre em busca de te resgatar. Não importa se você está nos confins da terra. Não importa se você veio de uma cidadezinha chamada Floresta Azul, lá no interior da Bahia. Não importa se você veio lá de Angola. Não importa se você veio do Piauí, do Pernambuco, do Amazonas. Não importa que você veio lá onde Judas bateu as botas. Deus, ele quer firmar, fazer uma aliança com você. E a aliança de Deus, ela é eterna. A aliança de Deus, ela é salvífica e redentora. Porque no momento que a aliança foi quebrada, o pecado entra no mundo. Eu e vocês estamos cheios do pecado. E a única maneira que nós podemos nos redimir, ou podemos ser redimidos, é através da aliança que Deus quer estabelecer com você. Você quer hoje estabelecer essa aliança com Deus? Você quer estabelecer essa aliança com Deus? Se quer, diga sim aí. Diga amém forte. Aí. Com fé em Jesus, a aliança comigo e com você está restabelecida. Nós vamos cantar mais uma vez a música para nós encerrarmos. Deus de promessas, Deus de aliança. Um Deus que ele não é homem para mentir e que ele pode fazer tudo na sua vida. Principalmente salvar
e reedificar o seu coração. Vamos nos levantar, vamos cantar essa música como despedida, vamos para casa e vamos aí comer aquela boia gostosa, em nome de Jesus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel.
existir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém. Nosso Deus, Ele é o Deus das alianças. E desde a criação até o dia de hoje, nós podemos ter certeza de que Ele quer confirmar e estabelecer a aliança conosco. Que você possa depositar o seu coração nas mãos dEle e assim renovar a sua aliança. Vamos orar. Querido maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bondoso para conosco. Obrigado porque o Senhor é o Deus que está sempre em busca de nós. Obrigado porque mesmo quando estamos caídos, como estamos nos confins da terra, fugindo da Tua presença, igual Adão e Eva estavam, o Senhor nos chama, o Senhor nos pergunta, o Senhor não tem vergonha de nós, muito pelo contrário, o Senhor nos ama tanto, o Senhor quer nos salvar. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado porque a nossa aliança estabelecida no Éden continua até hoje. Obrigado porque o sinal da aliança, que é o dia do sábado, ele está nesse momento entre nós. Nós podemos ter um momento, um dia especial para nos encontrarmos contigo. Que isto dure para toda a eternidade, por toda a eternidade. Ajuda-nos, Senhor, a espalhar a mensagem da aliança de Deus para os nossos amigos, para os nossos visitantes, para aquelas pessoas que nós amamos. Mas acima de tudo, Senhor, nos ajuda a aceitar quando o Senhor vier nos buscar. Continue conosco neste sábado. É o que te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.